Bom, o trabalho apresentado nesse vídeo é o ODS nas universidades, revisão sistemática utilizando a inteligência artificial. Esses são os autores. Eu sou uma das autoras, meu nome é Helena. E o problema de pesquisa que esse trabalho visa responder é como que estão sendo avaliados os ODS no contexto das universidades. E o objetivo desse trabalho é fazer uma revisão sistemática da literatura para verificar como que estão sendo avaliados os ODS no contexto das universidades, além de encontrar lacunas, palavras-chave, como era ocorrência, autores e trabalhos mais relevantes no âmbito desse tema. Para isso foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial, na linguagem R, visto que as universidades são atores fundamentais, né, no desenvolvimento e disseminação desse conhecimento, dos ODS. O referencial do trabalho está dividido em ODS, uma revolução, a Agenda 2030, o chamado para a Revolução Global, e os ODS nas universidades. Então, o trabalho começa destacando o que são os ODS, como eles foram criados, e depois os ODS nas universidades. Então, os ODS foram criados pela ONU em setembro de 2015, tratando sobre mudanças climáticas, energia renovável, alimentação, saúde, qualidade da água, equidade e justiça social. Ao todo são 17 objetivos e para cada objetivo existem metas a serem cumpridas pelos países. Então são 169 metas. Aqui no trabalho é falado sobre a década da educação para o desenvolvimento sustentável, que foi definida pela Unesco de 2005 a 2014, no qual a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, auxilia destacando boas práticas nos currículos escolares para o desenvolvimento sustentável. Então, segundo Adom-Bent e outros autores, estão surgindo debates sobre a importância e o protagonismo da educação para o desenvolvimento sustentável, com base em discussões sobre o papel das instituições de ensino superior, que é o tema desse trabalho, como estão sendo medidos os ODS nas universidades. A educação para o desenvolvimento sustentável pode auxiliar a colocar os ODS em prática, para ele sair desse campo apenas teórico. A metodologia do trabalho o trabalho foi dividido em 3 partes, então os estudos foram coletados, foram eliminados os trabalhos duplicados e foi realizada uma análise descritiva e quantitativa daqueles que ficaram. Posteriormente, foi utilizado o pacote Bibliometrix, que é um pacote que está na linguagem R, no RStudio, que é uma linguagem de código aberto, e foi realizada uma análise qualitativa e quantitativa desses estudos, palavra-chave mais relevante, nuvens de palavra, artigos e autores mais citados. Por fim, foi aplicado o Topic Modeling, que é uma mineração de texto, uma ferramenta de mineração de texto, e foi aplicado nos títulos e resumos dos estudos selecionados para apontar quais são os assuntos mais abordados neles. Foi realizada uma busca cruzada, então, nas bases da Web of Science e da Scopus, com as seguintes palavras-chave: University, Indicator, Index, Índice, Evaluation, SDG, que é os ODS em inglês. E não foi definido um horizonte temporal para essa pesquisa. Por fim, ficamos com 97 artigos, eliminando esses artigos repetidos. Inclusive foi usado um algoritmo para fazer essa exclusão. E aqui os resultados. No Bibliometrix, analisando os artigos mais citados, são 3 mais citados. O primeiro e o segundo mais citado existe uma discrepância. O primeiro tem 994 citações, o segundo tem 85 e o terceiro 42 citações. Depois disso, as citações ficam mais próximas. No artigo mais citado, os autores discutem a mortalidade materna, que foge um pouco do assunto desse trabalho. E como é fundamental uma ação para cumprir o objetivo 3, né, que é a redução da mortalidade, da eliminação da mortalidade materna. E a meta é reduzir a mortalidade materna para menos 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. No segundo trabalho, que é um estudo de caso do Albareda, Tiana e outros autores, de 2018,
Os autores definiram como objetivo explorar os princípios e práticas do desenvolvimento sustentável no currículo universitário, que já é um trabalho bastante relevante para esse artigo, pois está dentro do tema estudado. Essa é a nuvem de palavras, com as 40 palavras-chave com maior concorrência nos estudos selecionados, e é notório como as palavras Nações Unidas, planejamento foram destacadas como as mais relevantes. Mas podemos ver também sustentabilidade, educação superior, mortalidade materna, meia-idade, também estão destacadas na nuvem de palavras, corroborando com os resultados achados. Esses são os tópicos mais relevantes. Os tópicos mais relevantes também corroboram com o resultado que tivemos no Bibliometrix, e o tópico mais citado é o tópico 1, que fala sobre exatamente universidade, sustentabilidade e ensino, né? Então, a gente vê como é importante, como analisando essa base de dados, é um assunto, um tópico dos mais importantes, que é bastante tratado. Também temos como resultado como é um tema recente, né? A partir de 2015 que surgiram mais trabalhos falando sobre ODS, porque antes não tinham os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E eles vêm se tornando um campo de estudo relevante no contexto do desenvolvimento regional sustentável. A universidade tem um protagonismo importante nisso. Então, segundo Crow, Bolton e Lucas, as universidades ocupam um lugar privilegiado dentro da sociedade, com um inquestionável protagonismo em torno da criação e difusão do conhecimento, além de serem potentes impulsionadores de inovação global, nacional e local, que promovem o desenvolvimento econômico e bem-estar social. Então, existe a discrepância que já foi falada, né, dos 3 artigos mais citados, o primeiro falando sobre mortalidade materna e os outros falando sobre educação e sustentabilidade. Então, fica claro como é importante tratar, pesquisar e analisar os ODS no âmbito da pesquisa, ensino e extensão, apresentando casos práticos das universidades, considerando o papel do protagonismo na formação e difusão do conhecimento. A limitação do estudo é porque foram pesquisadas apenas em 2 bases de dados e com essas palavras-chave limitadas.